Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente está dando continuidade àquela série de estudos sobre as cartas do Novo Testamento. Já falamos aqui sobre a carta de Filemon e já falamos também uma introdução às cartas em geral, escritas por Paulo, pelos apóstolos, enfim, os escritos que fazem parte do Novo Testamento. Sobre essas cartas, vamos lembrar aqui o seguinte: elas são, sobretudo, textos situacionais. Ou seja, a intenção dos seus escritores não é apenas escrever qualquer coisa, mas sim responder a dúvidas muito concretas de pessoas reais. Falamos sobre isso nos últimos vídeos e é exatamente por causa dessa questão que as cartas têm implicações para hoje também. Afinal de contas, uma vez que elas encarnaram no seu próprio tempo, tão profundamente no chão da existência, elas podem também encarnar hoje na nossa própria história, na nossa própria sociedade. Então, a intenção aqui é falar dessas cartas, não esgotar os assuntos, certamente, mas tentar de uma maneira trazer o lá e então naquelas cartas para o aqui e o agora, tá bom? Então essa é a intenção aqui desses estudos. E hoje a gente vai estar estudando aqui uma das cartas que foi inclusive pedida por um inscrito aqui no canal, nos seus comentários. Aliás, faça esses comentários se você desejar, cite alguma carta que você queira que a gente estude aqui, ou um texto bíblico, enfim, fique à vontade. E também, claro, se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever e também curta o vídeo se você estiver curtindo. Pois bem, a carta em questão que foi pedida por um dos inscritos aqui do canal é a carta aos Hebreus, que é uma carta muito difícil de ser avaliada, na verdade, porque é uma carta que não é bem uma carta, ela é muito mais uma pregação, uma homilia, um sermão. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, a gente está falando aqui de cartas do Novo Testamento, queria indicar aqui para vocês algumas bibliografias que podem ajudar a compreender não apenas essas cartas, mas os textos bíblicos em geral. Então vou começar aqui com uma indicação do Oscar Cullmann, que é A Formação do Novo Testamento. É um livrinho muito fininho, tá vendo aqui, muito tranquilo de ler, mas muito agradável e muito informativo. Ele faz aqui uma apresentação do Novo Testamento em linhas gerais. Ele não esgota nenhum dos assuntos, mas ele consegue dar pistas muito importantes para a compreensão dos seus livros. Então, fica aqui a indicação, essa primeira indicação, Formação do Novo Testamento, do Oscar Cullmann. Uma segunda indicação faz parte de uma coleção que eu gosto muito, da editora Paulus, chamada Como Ler. E aí, no caso aqui, Como Ler a Carta aos Hebreus, um sacerdote fiel para um povo a caminho, do Pedro Lima Vasconcelos. Essa coleção é muito boa, muito agradável de ser lida, também é relativamente barata, os livros são em média R$15, R$12. Eu acho que vale a pena, se você desejar aprofundar seus conhecimentos sobre as cartas e textos bíblicos, vale a pena você buscar essa coleção. Ela tem um livro para cada livro bíblico e vale a pena realmente você conhecer. Pois bem, então vamos à Carta aos Hebreus. Quem escreveu essa carta? Na verdade, nós não sabemos. A tradição cristã atribuiu essa carta à autoria de Paulo, mas se a gente analisa essa carta, a gente vai perceber que os temas teológicos que são apresentados ali não têm tanta relação com a teologia paulina em si. O estilo de escrita também é diferente, as palavras são utilizadas, um vocabulário muito diferenciado do que Paulo utilizaria. Então, para a maior parte dos exegetas hoje, não foi Paulo que escreveu. Mas quem teria sido? Não dá para saber. Na verdade, alguns propõem que seria Apolo, que é aquele personagem que aparece em Atos dos Apóstolos, que conhece muito a tradição judaica, mas não havia ainda sido apresentado a lógica do Espírito Santo, mas ele se encontra com Paulo e aí sim o seu conhecimento acaba se completando. Outros dizem que poderia ter sido Priscila. Priscila, vamos lembrar, é uma líder cristã na comunidade cristã primitiva, é uma pastora que cuida da igreja que está reunida em sua casa. Como diz lá o texto, na casa de Priscila e Áquila. Então, ela, sendo citada primeira, indica que ela tem a liderança daquela comunidade. Mas talvez Orígenes, um dos pais da igreja dos primeiros séculos, tenha razão quando diz que somente Deus sabe quem escreveu essa carta. Que, como falamos agora há pouco, na verdade não é uma carta, é muito mais uma homilia, uma pregação. Era costume na igreja cristã primitiva que as cartas e textos fossem lidos na comunidade. A ideia é que houvesse um encorajamento mútuo a partir da leitura desses textos e também as suas advertências. Pois bem, a Carta aos Hebreus é exatamente isso, uma mensagem, uma homilia, uma pregação, que deverá ser compartilhada pela comunidade. Agora, quem são esses hebreus? Bom, na verdade, essa carta, além de não ser uma carta, ela também não é aos Hebreus. Que o título aos Hebreus foi inserido somente muito tempo depois. Então, esse termo aos Hebreus, talvez, possa fazer referência não a um grupo específico, mas sim à própria comunidade dos cristãos. Afinal de contas, vamos lembrar aqui, o cristianismo nasce do judaísmo. Então, estamos falando aqui de um grupo de pessoas que conhecem a tradição judaica e que precisam ser, de alguma forma,
alertados ou advertidos, ou mesmo consolados com informações que essa mensagem aos hebreus está trazendo. De toda forma, uma coisa a gente pode afirmar com certa certeza, com certa segurança. Essa carta é escrita por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo, ou seja, para cristãos da segunda geração. Aliás, a própria carta afirma que os seus destinatários ouviram a mensagem dos apóstolos de Jesus, ou seja, aqui já uma linha de tradições orais, né, de passar uma geração para outra geração sobre as questões que Jesus falou e ensinou. Agora, essas questões de autoria e de data, claro que são importantes, mas para mim não são o centro. O centro é pensar como está essa comunidade cristã e quais são as mensagens dessa carta para esse grupo de cristãos. Qual então é o contexto histórico da carta aos Hebreus? Uma coisa a gente pode falar com certeza, essa carta é dirigida a pessoas que estão cansadas, muito sobrecarregadas e que sofreram bastante nos últimos tempos. Por que a gente pode falar isso? Por causa do que é dito no capítulo 10 dessa carta aos Hebreus, que diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de degradação social quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de esperança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esse tema que a gente leu, degradação social, no texto bíblico aparece como opróbrio, é uma palavra muito dura, muito severa. É uma palavra que implica em vergonha social, em algum tipo de perseguição na sociedade. E aí vale lembrar aqui o seguinte: os cristãos, eles tinham uma péssima fama junto à sociedade. Por quê? Em primeiro lugar, porque eles não participavam do culto ao imperador. Havia um momento no Império Romano em que as pessoas deveriam cultuar o imperador como divindade, ou pelo menos como filho da divindade, ou como enviado da divindade. Enfim, o imperador era tido como o Kyrios, como o Senhor. Ora, para os cristãos, Kyrios era Jesus, o Senhor era apenas Jesus. Então eles se recusavam a participar desses cultos públicos ao imperador. Mas esses cultos públicos, na verdade, eram grandes festas que celebravam a paz, a harmonia, que celebravam a prosperidade, que entendiam que, graças ao próprio imperador e ao império em si, a gente poderia viver uma relativa paz. Então perceba que, se você está lá numa situação como essa, e tem um grupo de pessoas que não participa desses encontros, qual é a sua percepção sobre eles? Claro, eles são pessoas estranhas, pessoas que não querem partilhar a paz ou não se interessam pela paz do império. Então é melhor afastar-se delas, eles são inimigos, eles não são gente boa. E além disso, havia outras famas, digamos assim, que os cristãos absorveram nesse primeiro momento. Por exemplo, eles eram chamados de canibais. E por que isso? Porque nas suas reuniões secretas, obviamente o cristianismo não podia fazer publicamente suas ações, pelo menos em grande parte, não tinha templos cristãos, eles se reuniam em casas. Claro, iam também ao Templo de Jerusalém, quando ainda havia, mas agora estamos nos anos 80, não há mais templo, já foi destruído. Então esse culto é realizado nas casas. E nessas reuniões culticas dos cristãos, se diziam que eles comiam a carne e bebiam o sangue do seu Deus, que era um bebê. Perceba aqui o que está acontecendo, né? Um problema hermenêutico de interpretação. Mas realmente, quem escuta de fora falar sobre Eucaristia, sobre a ceia, sobre a partilha do pão e do vinho, representando, simbolizando ou sendo o pão realmente como carne e o vinho como sangue de Cristo, enfim, as leituras aqui são plurais, são muito diferentes. Quem escuta isso tem uma péssima impressão. E além de tudo isso, eles paradoxalmente eram chamados de ateus, porque as divindades do Império Romano eram todas vistas, eram estátuas, eram ídolos muito belos. Os cristãos diziam adorar um Deus invisível. Ora bolas, um Deus invisível, diriam os romanos. Isso é conversa. Esse pessoal, na verdade, não crê em nada, eles são ateus. Aliás, é conhecida aqui a história do martírio de Policarpo. Policarpo era discípulo de João, bispo de Esmirna, no início do século II, e ele foi martirizado pelo Império Romano, ele foi morto. E lá no seu julgamento, o procônsul que estava lá tentando fazer com que ele rejeitasse a Cristo e adorasse o próprio imperador, diz a ele o seguinte: retrata-te, abaixo os ateus. Grita isso, abaixo os ateus, fazendo referência ao próprio Policarpo.
Mas o Policarpo olha para a multidão que está lá olhando o seu próprio sofrimento e diz: abaixo os ateus. Ou seja, eles, na verdade, estão assistindo que sim os ateus. Eu só quero chamar a atenção para essa realidade de que esta comunidade está cansada, está esgotada, não suporta mais sofrer esse tipo de acusação e essas perdas constantes. Porque, segundo o texto bíblico que está nos informando aqui, esse grupo de pessoas, inclusive pela sua própria compaixão com os encarcerados, por exemplo, sofreram acusações por causa disso. Aliás, eles sofreram o espólio dos seus bens, ou seja, eles perderam de fato os seus bens, as suas casas, né, as suas moradias, enfim. Isso aqui revela uma situação muito complicada, de muita crise. E aí, diante dessa comunidade cansada, o autor da Carta aos Hebreus vai tentar escrever uma homilia, um sermão, para de alguma forma tentar encorajá-los. E o argumento dele é basicamente dizer o seguinte: olha, Jesus é a plena revelação de Deus. E aí, nesse sentido, quem rejeita Jesus e acaba acolhendo o Império Romano, acaba se moldando ao Império Romano, essa pessoa, na verdade, está rejeitando exatamente o próprio Deus. Bom, dito esse panorama geral da carta, quais são os seus propósitos principais? Em primeiro lugar, a carta busca demonstrar a superioridade do ministério de Cristo diante das tradições culticas do Antigo Testamento. E não apenas dizer que Jesus é superior ao culto em si, mas também superior a toda a tradição do Antigo Testamento, inclusive a figuras importantes como Moisés. Aliás, a mensagem de Hebreus nesse sentido é muito clara desde o início. No primeiro capítulo, a carta diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, ou seja, o Filho, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, há aqui toda uma intenção desde o início de dizer o seguinte: Jesus é a plenitude do próprio Deus. Jesus é a palavra de Deus. E nesse sentido, mais uma vez, a gente afirma aqui que Jesus se torna a chave hermenêutica para a própria Bíblia. Porque ele é, na verdade, a Bíblia em si mesma. Ele é a palavra de Deus encarnada, tornada gente. E é por isso, abrindo um parênteses aqui, que a gente precisa aprender a utilizar essa chave hermenêutica chamada Jesus, o próprio Jesus de Nazaré, para ler o texto bíblico e para ler também a própria vida. Por quê? Se a Bíblia é lida sem essa lente crística, sem essa percepção de Jesus, nós vamos transformar a Bíblia, certamente, cedo ou tarde, em armas para matar as pessoas, simbolicamente ou literalmente. A diferença não é tão grande assim. Mas, por outro lado, se a gente usa Jesus como chave hermenêutica para a compreensão do texto, aí sim a gente se abandona uma leitura literalista do texto, a gente abandona uma leitura fundamentalista do texto, e a gente torna o texto bíblico, de fato, um texto vivo que gera vida. Mas voltando aqui um pouquinho à questão do culto, como falamos agora há pouco. A carta quer mostrar que Jesus é superior ao culto em Jerusalém. Bom, como é que era esse culto? Vamos lembrar aqui a estrutura do Templo de Jerusalém. Projetada na sua tela, temos aí a imagem do Templo em Jerusalém, que é dividido no Átrio dos Gentios, no Santo Lugar, que é um espaço reservado para os sacerdotes, e no Santo dos Santos, que é um espaço mais interno, separado por uma cortina muito espessa, e na qual apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, pode entrar para ofertar sacrifícios pelos pecados do povo. Essa é a lógica estrutural do culto no Antigo Testamento. Aliás, sobressai aqui nessa lógica, nesse culto, uma hierarquia. O sumo sacerdote está acima de todos os outros, porque ele é a mediação entre Deus e o povo. Então, ele certamente é mais importante, ele certamente se entende como mais importante. E tudo passa pelo templo. Afinal de contas, se temos ali o espaço onde Deus habita, onde Deus está, perceba duas coisas. Primeiro, há uma centralidade do culto em Jerusalém, no templo em Jerusalém. Tudo tem que passar por ali, qualquer outro espaço de culto, mesmo que seja Yahvé, é um culto que não vai ser aceito. E segundo, quanto mais a gente se afasta do templo, nessa perspectiva, mais impuro a gente se torna. Porque ali no templo, no centro, no Santo dos Santos, ali está a santidade de Deus em pessoa. Então, é uma relação hierárquica e também uma relação meritocrática. Afinal de contas, o sumo sacerdote tem que cumprir uma série de exercícios e de obrigações para poder se tornar digno de entrar na presença de Deus.
Ora, quando a carta aos Hebreus diz que Jesus é superior a tudo isso, o que ela está querendo dizer é o seguinte: agora, na perspectiva da nova aliança com Cristo, não há mais nenhum tipo de hierarquia. Não há mais um mediador que seja mais mediador do que os outros. Não há mais um sacerdote que seja mais sacerdote do que os outros. Porque, segundo a lógica do Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas. Mas deixa eu ressaltar aqui um ponto importante. Se a gente está de fato crendo no que Hebreus está nos falando, então qualquer perspectiva judaizante no culto, na liturgia, na própria teologia da igreja, precisa ser encarada como algo retrógrado, como algo que tem que ser rejeitado. Não que nós estejamos aqui abandonando o Antigo Testamento como fonte de escritura e de pensamento. Claro que não. Mas é preciso perceber o seguinte: o Antigo Testamento é de uma religião estranha ao cristianismo. Ele é um texto judaico, que precisa ser lido como texto judaico e interpretado a partir disso. Não há sentido, então, aqui retornarmos a toda uma prática judaica de culto no templo. Esses símbolos judaicos são colocados na igreja, como shofar, como menorá, etc., enquanto símbolos que podem traduzir um certo ensinamento sobre algo, ok, mas se eles se tornam parte da liturgia, aí nós temos um problema, realmente temos. Porque a gente está entendendo novamente que o altar é o espaço sagrado. Estamos entendendo novamente que há uma hierarquia que nos aproxima de Deus e que nos afasta de Deus. E, segundo Jesus, não há. Aliás, na lógica do Novo Testamento, igreja não tem altar, a não ser que seja simbólico. Mas não tem um espaço sagrado ali que seja mais sagrado do que os outros. Igreja não tem o santo dos santos. Porque nós, na perspectiva do Novo Testamento, nós somos o santo dos santos. Porque Deus habita em nós na pessoa do seu Espírito. Então a igreja deixa de ser um espaço que aprisiona o sagrado e se torna, na verdade, nós mesmos. O que é a igreja, então, nesse sentido? A igreja ou pelo menos deveria ser, a reunião pública de cultos particulares, de cultos que começaram nas suas próprias casas, e que vão até lá não para encontrar Deus naquele espaço, mas para encontrar Deus no outro. Então, nessa lógica, a estrutura do templo deixa de ser algo necessário. E eu digo a vocês, a igreja, enquanto estrutura, ela é importante, mas ela não é necessária, porque ela, de fato, não é uma estrutura que a gente precisa para se relacionar com Deus. Porque Deus não está lá. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E com tudo isso, claro, eu não estou afirmando que nós devemos parar de ir na igreja. Eu acho que deve sim manter a comunidade, aliás, Hebreus fala sobre isso, manter a vida em comunhão, claro que desde que esse espaço para o qual nós vamos seja um espaço onde haja uma vida sadia, saudável, uma comunhão muito boa para se estar, ou seja, não seja um espaço de opressão, de peso, de angústia. Se a nossa comunidade é um espaço de libertação, um espaço de vida, olha, que coisa boa estar junto das pessoas. Que coisa boa cultuar a Deus junto dessas pessoas. Mas continuando aqui, a segunda questão importante que essa carta quer afirmar é o seguinte: a carta dos Hebreus quer apresentar Jesus como sumo sacerdote perfeito. E aqui há duas questões importantes para a gente mencionar. A primeira delas é o seguinte: somente na carta aos Hebreus, Jesus é apresentado como sumo sacerdote. Aliás, é a única vez no Novo Testamento que esse título é aplicado a Jesus. Sobre esse assunto, quero aproveitar aqui para dar mais uma indicação de livro. O Cristologia do Novo Testamento, também do Oscar Cullmann. Já é um livro um pouco maior. Ele aqui analisa os títulos cristológicos que foram dados a Jesus pela fé cristã. Então, como Filho do Homem, Filho de Deus, Messias, Senhor e também Sumo Sacerdote. Então, fica aqui a recomendação, esse livro é muito bom. O sacerdócio em Israel era vinculado à tribo de Levi, mas Jesus não era dessa tribo. Jesus era um leigo, digamos assim, não era vinculado aos sacerdotes. Nesse sentido, a carta aos Hebreus se revela como uma fonte importantíssima para pensarmos a cristologia Novo Testamento, sobretudo relacionado a esse título, sumo sacerdote. E essa afirmação de Jesus como sumo sacerdote traz implicações para a gente. Eu queria terminar esse vídeo falando dessas implicações, pelo menos duas. A primeira delas é o seguinte: porque Jesus é sumo sacerdote perfeito, todos os seus discípulos e discípulas são também sacerdotes e sacerdotisas. Porque é óbvio, se ele é o sumo sacerdote e ele nos convoca a sermos seus discípulos, então isso faz de todos nós sacerdotes e sacerdotisas. Todos, sem exceção. Então não há essa história de que o homem, por exemplo, na relação do casamento, ele é o sacerdote da casa. É claro que não.
Eu sou tão sacerdote da minha casa quanto a minha esposa é também. Então compreenda como isso funciona. A lógica aqui não é uma hierarquia, porque Jesus aboliu essa hierarquia. Jesus destruiu a hierarquia. O que nós temos aqui é a horizontalização da experiência com Deus. E, aliás, essa experiência acontece fora do templo. Aliás, com o próprio Jesus. Jesus é considerado aos olhos dos religiosos do templo como alguém impuro, que ele está fora do templo. Falamos agora há pouco que o templo representava o centro da santidade. Quanto mais distante do templo, uma pedra lançada no lago faz aquelas ondas concêntricas. Quanto mais distante, mais impuro. Pois bem, Jesus não está no templo. Jesus está exatamente entre aqueles impuros, entre aspas, chamados assim pela religião. Ele está entre pecadores, entre publicanos, entre prostitutas. Ele está fazendo dessas pessoas seus discípulos e discípulas. Isso é o auge da horizontalização da fé, da experiência de que Deus está, de fato, acolhendo todos e todas, sem nenhuma exceção. Sem absolutamente nenhuma exceção. E a segunda implicação desse fato de Jesus ser sumo sacerdote é pensarmos em que tipo de sumo sacerdote ele é. E se a gente vai ao texto bíblico da Carta aos Hebreus, a gente vai encontrar algumas definições muito lindas sobre esse tipo de sumo sacerdote que ele é. Em outras palavras, Jesus é um sumo sacerdote que se compadece, ou seja, é um Deus humanizado, que sente conosco. É um Deus patético. E mais uma vez usamos essa palavra aqui, patético, eu preciso explicar lá mais uma vez. Patético vem de patos, que é a perspectiva da emoção, perspectiva de algo não apenas racional, intelectual, doutrinário. Porque Deus não é uma doutrina, Deus é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. E nesse sentido, Jesus é um sumo sacerdote humanizado. Olha o que diz Hebreus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorrer a coisa oportuna. Olha que coisa bela isso aqui. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Por quê? Porque ele nos conhece. Ele também foi e é humano como nós, integralmente humano. E a carta vai além quando diz o seguinte: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Olha o que essa carta está afirmando com toda clareza. Ela está comparando Jesus como sumo sacerdote aos outros sumos sacerdotes que foram elencados na história por Deus. Está dizendo o seguinte: eles eram humanos, portanto podiam também se compadecer dos próprios companheiros. E aí a carta diz: assim também o mesmo acontece com Jesus. Nós não temos diante de nós uma divindade apática, uma divindade fixa, imóvel, como o motor imóvel de Aristóteles, ou como Zeus lá da mitologia grega. Nós temos diante de nós um Deus compassivo, um Deus que tem as suas entranhas que se contorcem de amor e misericórdia, que cuida de nós, que acompanha a nossa própria vida em cada dia, em cada momento, sentindo as nossas dores, consolando o nosso próprio coração, porque ele também sabe o que é padecer. Isso é belíssimo. Isso, na verdade, é o auge da afirmação cristã, que é a encarnação de Deus em Jesus. Deus se faz gente. Ou como diz Rubem Alves de forma poética: Deus fez-nos corpos. Deus fez-se corpo. Encarnou-se. Corpo, imagem de Deus. Corpo, nosso destino, destino de Deus. Isto é bom. Eterna divina solidariedade com a carne humana. Nada mais digno. O corpo não está destinado a elevar-se a espírito. É o espírito que escolhe fazer-se visível no corpo. Corpo, realização do espírito. Suas mãos, seus olhos, suas palavras, seus gestos de amor. Corpo, ventre onde Deus se forma. Maria, grávida. Jesus, feto silencioso, à espera, protegido no calor das entranhas de uma mulher. Jesus, corpo de Deus entre nós. Corpo que se dá aos homens.
corpo para os corpos, como carne e sangue, pão e vinho. E o corpo de Deus, Jesus Cristo, se expande, incha, tomando o universo inteiro, presente em todos os lugares, mesmo dentro da folha mais diminuta, em cada uma das coisas criadas, dentro e fora, à sua volta, no interior das suas nervuras, por baixo e por cima, atrás e à frente. É bem aí, no corpo, que Deus e o homem se encontram. Isso por si só nos ajudaria a fazer uma teologia que levasse a sério a própria corporalidade, a própria humanidade, o próprio chão que a gente pisa. Uma espiritualidade que pensasse no meio ambiente não como algo a ser destruído, porque afinal de contas Deus vai criar um novo céu e nova terra, mas sim como algo a ser redimido, porque o novo céu e a nova terra que estão sendo criados, estão sendo agora criados pela própria lógica do reino de Deus em nós e agindo a partir de nós. E ao agirmos assim, a gente está criando uma nova realidade nesse próprio tempo a partir da perspectiva do próprio Deus. Deus faz em nós. Por quê? Porque Deus santificou o mundo ao encarnar. Ao formar-se no ventre de Maria e ao nascer numa manjedoura em Belém, Deus santificou todas as manjedouras do mundo como lugares onde ele pode ser encontrado e como lugares que nós também podemos nos encontrar. Portanto, para encerrar aqui, e claro, eu não tentei aqui de forma alguma esgotar a carta, a gente precisa aqui de vários vídeos para isso. Eu queria chamar a atenção aqui para essa questão que a carta quer demonstrar. A ideia de que diante de nós há um Deus humanizado, um Deus feito gente. E exatamente por isso a gente pode pensar na vida humana como critério máximo de espiritualidade. Afinal de contas, quem ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Porque aquele que diz amar a Deus a quem não vê, precisa também amar ao próximo a quem vê. Esse é o nosso chamado e é a mensagem de Hebreus. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você gostou, claro, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Qualquer questão que você tiver, fique muito à vontade para escrever aqui nos comentários. Vai ser um prazer te responder. Um abraço. E até o próximo vídeo.